aqui ao vivo. E a nossa pauta ela já começa com uma bomba, um negócio aqui, um tanto quanto, assim, no mínimo, para dizer desconcertante, mas na verdade é extremamente repugnante, é uma coisa absolutamente grotesca os relatos que nós tivemos aí envolvendo os casos de assédio de Márcio Smelling nas organizações Globo. Revista conta detalhes sórdidos das denúncias de assédio sexual de Márcio Smelling. Em matéria publicada nesta sexta-feira, a revista Piauí relata situações de assédio sexual e moral cometidos por Márcio Smelling contra Dani Calabresa e outras atrizes do departamento de humor da TV Globo. A publicação ressalta que as denúncias foram divulgadas originalmente por este colunista, o que fez com que o caso ganhasse evidência e fosse investigado pela emissora. O site da publicação chegou a sair do ar devido à quantidade de acessos. Calabresa não se manifestou publicamente sobre o caso em nenhum momento, mas sua história está contada em detalhes na matéria da Piauí. A atriz sofreu diversos assédios e boicotes por parte de Márcio Smelling, que era seu chefe na época como coordenador do departamento de humor. A revista ouviu 43 pessoas, entre vítimas e testemunhas. A reportagem descreveu casos que aconteceram entre os anos de 2015 e 2019. Abalada, Calabresa deixou o elenco do Zorra e foi aconselhada por Daniela Ocampo, supervisora-geral de departamento de humor da TV Globo, a fazer terapia e viajar para relaxar. A atriz, então, decidiu levar a denúncia para o desenvolvimento e acompanhamento artístico, que recebe e investiga as reclamações dos artistas e não obteve o resultado esperado. Em seguida, Calabresa pediu uma reunião com Carlos Henrique Schroeder, diretor executivo de criação e produção de conteúdo da TV Globo, ou seja, o mais alto escalão da emissora. Na época, a notícia já havia sido publicada na coluna de Léo Dias e o caso era público. Ocampo pediu que a equipe do Zorra analisasse uma carta em apoio a Smelling, negando qualquer assédio nos bastidores. A carta foi uma derrota para a Calabresa e fez com que Smelling ficasse fortalecido. A revista Piauí teve acesso a um áudio no qual o humorista dizia que a atriz havia se dado bem na emissora após as denúncias. Abre aspas. Ainda ganha um quadro no Se Joga e um programa na GNT. O que mais quer, filha, para calar a boca? Perguntou ele como se estivesse se dirigindo a ela. Pelo menos mais 5 mulheres denunciaram Smelling no compliance da TV Globo por assédio sexual. Em março, ele pediu afastamento da emissora por 4 meses para trabalhar sua filha para acompanhar sua filha em um tratamento de saúde nos Estados Unidos. Em agosto, um comunicado foi divulgado anunciando a saída definitiva do humorista do canal, sem que os casos de assédio fossem citados. Os envolvidos nas denúncias se sentiram decepcionados. As vítimas se uniram e procuraram a advogada Maíra Cota para receber orientação jurídica de como proceder com a emissora e tentar receber o relatório de compliance. 30 profissionais do departamento de humor assinaram um e-mail enviado a Schroeder relatando a insatisfação com a forma como o caso foi encerrado. Em entrevista à Piauí, o presidente executivo da TV Globo, José Nóbrega, admitiu que a emissora está estudando a possibilidade de dar retornos da melhor maneira sobre futuros casos de assédio. As vítimas de Smelling agora querem reparação e responsabilização e esperam que a razão do afastamento do humorista da TV Globo seja informada publicamente. Veja, gente, eu não costumo ler aqui notícias na íntegra, geralmente eu costumo só fazer um resumo, mas essa eu fiz questão de ler, Adelaide, porque os detalhes da matéria da revista Piauí é chocante. Tem um caso ali de quando o Zorra chega o Zorra Total chega no seu episódio 100, eles fazem uma festa, piriri pororó, todos os atores vão para lá, e aí o Márcio Smelling ele fica tentando encostar na Dani Calabresa em um período, depois espera ela sair do banheiro. Nessa saída de banheiro, ele agarra os braços dela, prende para trás, puxa a cabeça dela para tentar forçar um beijo, ela reluta, e aí ele tira o pênis para fora da calça e tenta encostar nela de novo. Quer dizer, é uma coisa assim absolutamente grotesca, absolutamente repugnante, inimaginável. E o pior de tudo é ver que a maior emissora do país
se calou sobre esses escândalos de assédio sexual por meses e meses a fio, sem falar absolutamente nada e sem resolver o problema. Primeiro recomendaram a Calabresa viajar para relaxar e fazer uma terapia, e depois que o Mellin foi denunciado, né, na cúpula da empresa, ele também foi recomendado a viajar e fazer terapia. Quer dizer, a empresa politicamente correta, quando necessitou, não fez absolutamente nada para socorrer aí essas vítimas, né, no plural, de assédio sexual. O que você tem a nos dizer sobre isso, Adelaide? Olha, na verdade, assim, é no mínimo vergonhoso, né? É vergonhoso o que aconteceu, e para mim isso não é assédio. Essa cena que conta que aconteceu ali próximo ao banheiro, né, do local onde estava acontecendo a comemoração do episódio 100, para mim aquilo dali já é estupro. É extremamente traumatizante uma pessoa chegar para trabalhar e o seu superior ficar investindo, e não era assim, uma coisa discreta, quando estavam sozinhos, ou quando encontrava no corretor não tinha mais ninguém. Era uma coisa, era, além de tudo, humilhante, porque aconteceu no palco, enquanto eles, todo mundo se reunia para brincar, meio que um karaokê, pelo que eu entendi, aconteceu no palco, diante de todo mundo, para todo mundo ver, para envergonhar a pessoa. Assim, é tão absurdo, e todo mundo diminuindo. E o que é mais triste, muito mais triste, que a gente não pode negar essa banalização desse tipo de violência contra a mulher, mas assim, o que mais estarrece é o silêncio daqueles que correm para cancelar muitos por causa de uma palavra, por causa de uma brincadeira, por causa, sei lá, de uma piada, né? Quantos já não foram cancelados por causa de uma piada? O cara trabalha com humor, de repente erra na dose, né? Fala uma piadinha, né? E erra na dose da piada, o cara é cancelado no dia seguinte. Esse cara é um criminoso. A se apurar, obviamente, mas isso sendo apurado como verdade pelo que as inúmeras, vamos dizer, testemunhas e vítimas relataram, gente, é assim, é um caso grave que bate na Globo e ela, apesar de politicamente correta, né, no caso lá daquela vítima de violência, daquele senhor que foi vítima de violência no Carrefour, eles passaram 48 horas falando sobre o assunto. 48 horas. Uma sexta-feira, depois foi um sábado, e foi o dia inteiro falando sobre aquilo, porque é nos outros, né? Autocrítica zero. Quando é dentro da minha casa, põe pano quente, esconde tudo. Quem é que luta, quem é que sinceramente luta contra a violência, contra seja lá quem for, ou quem luta contra a violência contra a mulher, que isso é uma violência enorme contra a mulher. É assim, vergonhoso, passou vergonha a Globo, não sei se tem como consertar o que eles não fizeram. Exatamente, e mais do que isso, né, eles demitiram, depois de toda uma novela, né, depois de todo um sacrifício, eles demitiram o Márcio Smelly, só que assim, não disseram um motivo, né? Não, quer dizer, não foi bem demissão, né? Ele está saindo daqui. Exato. Ele foi embora, que pena. Deu uma saidinha ali, tá, mas agradecemos o serviço prestado. Que é isso? Quer dizer, é uma coisa inconcebível, né? Em qualquer empresa que se preste, isso já seria um escândalo absoluto sem precedentes. No mínimo, eles deveriam ter levado essas denúncias para as autoridades, para que se abrisse uma investigação criminal contra o sujeito. Criminal. Exatamente, mas eles abafaram na investigação interna. Quando finalmente decidiram tomar uma decisão quanto à demissão dele, não informaram o motivo correto. Então, eu acho que entre as reivindicações das atrizes aí que foram vítimas e entre as testemunhas, olha o Alan aí. Oi, Alan. Estão me ouvindo?
Então, acho que entre as testemunhas, as vítimas, né, as atrizes que foram vítimas desse sujeito, deveria haver o mínimo de consideração em relação a essas pessoas, dizendo claramente por que ele foi demitido. Porque uma coisa é certa, muitas dessas vítimas, né, Adelaide, não se sentem confortáveis e têm suas razões para isso, de expor o seu caso, como aconteceu da Dani Calabresa, seja por vergonha, seja por medo de retaliação, seja por qualquer outra razão. Então, acho que caberia à empresa, nesse momento, algum tipo de sensibilidade, isso é claro, porque agora veio esses relatos detalhados, mas até aqui a emissora não se pronunciou sobre absolutamente nada, nenhuma notinha lida no Jornal Nacional, nem sequer um editorial lançado lá no Jornal Impresso do Globo. Eles simplesmente fingem que não existiu esse problema. E aí a vítima, né, fica cada vez mais traumatizada, porque você pensa na mulher, eu vou voltar lá, todo mundo viu o que aconteceu, agora ficou mais público os detalhes, e ela é obrigada a conviver com este incômodo, e, além disso, o agressor é comemorado, né? Ainda que ele saiu limpo, saiu de boa. Quem ficou? A vítima virou algoz. Ela falou, olha, essa mulher escandalosa, por causa de uma bobagem. Porque, acredite, você pode se espantar com o que eu vou dizer, mas tem homem que acha que isso é absolutamente normal. Poxa, eu só dei uma forçadinha. Eu só fui para cima. Tem gente que acha que isso é normal. E num ambiente de trabalho, que torna isso muito mais grave, porque para ela voltar a trabalhar, para ela ter o seu ganha-pão de todo dia, mesmo que ela saia da Globo, mesmo que ela escolha esse caminho, que não é um caminho bom para ela profissionalmente, mas ela não vai chegar na outra empresa com já uma marca, já todo mundo olha para ela, olha, a ela que fez o escândalo, sabe? Ela virou escandalosa e ele saiu de boa. Absurdo, absurdo, absurdo. É assim, como eu disse, não sei se tem como a Globo consertar essa omissão enorme, imensa que ela fez, inclusive chamando atenção numa pauta que ela trabalha tanto e que ela diz que é ativista e defende a mulher. Né? Então, na praia dela. Alan, nós estamos aqui falando sobre os casos de assédio da Globo. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco, mas nos diga aí, o que a empresa, a TV Globo, poderia ter feito quando começou a receber os primeiros relatos? Veja, sempre lembrando que não foi o relato isolado de Dani Calabresa. De primeira já foram 3 atrizes, depois mais vítimas e testemunhas. Na soma de tudo foram 43 pessoas, entre vítimas e testemunhas. Que tipo de ações a empresa poderia ter tomado desde o primeiro momento que não tomou? E qual é a responsabilidade, ou existe alguma responsabilidade da pessoa jurídica neste caso, ou somente, de fato, desse escroto aí do Márcio Smelling, por tudo que nós sabemos até agora? Perfeito. Na realidade, eu primeiro peço desculpa pelo atraso aqui, que vergonha, que Adelaide aqui com essa presença, uma pessoa tão, tanta classe, tanta educação aqui, a Adélia é isso, ela já pegou o jeito aqui da gente, sabe que é tudo corrido mesmo. Mas, pedindo desculpa, com relação à Globo, é a questão igual a todas as outras como deveriam se portar. Assim, todo empregador, ou ainda que seja por contrato de prestação de serviço, ele tem a sua responsabilidade com relação ao assédio, seja por seus empregados, como por seus prepostos. Tá? Então, essa responsabilidade, legalmente, chama de responsabilidade objetiva, né? Ou seja, aquela que não se exige a demonstração de culpa por parte daquele que contrata os serviços do Márcio.
Tá? Então, ponderado isso, de fato, há uma responsabilidade grande que resulta na responsabilização solidária. Ela responde juntamente com o Márcios em relação à indenização civil. Tá? Então, esse é um ponto. A esfera jurídica, ela abrange diversas matérias, não só a civil, né, como outras, como a penal. Na penal, você não tem como responsabilizar uma instituição, né, um sistema de leis que visa a coibir, em tese, né, a priori, a pessoa por suas condutas. Né? Então, tem algumas questões penais, como a ambiental, que pode levar à responsabilização daqueles que estão na sua direção. Mas, no caso da penal, existe sempre uma conduta específica daquele agente. Então, se os diretores, de alguma forma, contribuíram para que o seu contratado agisse dessa forma e mantivesse oculto isso daí, eles podem, sim, também ser responsabilizados. Tá? Então, essa é uma questão também que pode respingar ainda na Rede Globo. Sinceramente, eu acho difícil, tá? Até porque o crime em discussão ele é sempre muito difícil de uma comprovação, né, tanto daquele que pratica o abuso, né, como daqueles que estão ao seu lado, que é muito mais difícil ainda, em se tratando de um grupo tão poderoso como a Rede Globo. Então, nesse caso, tanto na esfera civil, que demoraria anos para uma solução, né, e dificilmente assim você tem um desfecho exatamente jurídico, legal, muitas vezes você tem a questão do julgamento da capa dos autos, né, que é a Rede Globo, então você tem muita dificuldade de uma responsabilização. Né? Por isso que a sociedade, de certa forma, ela se sente tão incomodada e pede tanto por uma reação imediata. Ixi, caiu. Acho que a internet dele não está muito Não está boa. muito boa, né? O som também já estava começando a falhar. Mas é interessante o que ele falou. Né? A empresa concorre, sim, porque ela permite que o crime perdure. Né? Ela não fez nada para isso. Bom, a ver nos próximos capítulos, a nossa mais forte observação é o silêncio ensurdecedor dos canceladores de plantão, né? Você conhece bem os caras, né, Fernando? Exatamente. Conhece. Sempre cancelando alguém. Acho que o cartório do cancelamento está fechado. Está fechado. Foi a Covid que fechou o cartório do cancelamento geral. Ponto facultativo. Era lá. Ele mandou mensagem aqui de que voltou, mas saiu da tela. Ficou um pouco meio... Agora, voltou? Aí, Alan. Perdão, agora que eu estava aqui no ritmo, achei, mas acontece. Então, prosseguindo, né, a questão da responsabilização é muito difícil, o que leva à sensação sempre daquele termo já tão desgastado e que a Adelaide sabe muito bem que é o que motivou o movimento em prol impunidade. É esse que é o grande sentimento da nação em relação a qualquer tipo de atitude ilícita, tá? Não só com relação à corrupção, mas qualquer tipo de uma aplicação de lei. Né? Então, a gente tem problema em todas as esferas. Tributária, né? Então, quem pode não paga imposto para discutir na justiça, você tem um assediador. Quem é penalizado é o cidadão comum. Esse, sim, é o rigor da lei. Muitas vezes... A vítima vira o maior punido. Né? Quem é punido, normalmente é a vítima. Exatamente. Então, só que o que acontece? Aí, Holliday, se me permitir, existe uma mistura de um fato social que é importante, um movimento que eu gostaria de abranger, além da questão da responsabilidade jurídica. O que acontece? A gente extrapola a responsabilidade jurídica e passa a entrar num ambiente em que se exige uma reação imediata. Esse sentimento, ele é extremamente manipulável. Tá? Então, a gente viu no caso da política, por exemplo, o Vem Pra Rua, o MBL, foram movimentos que cobraram a punição, sendo que pessoas que não tinham escrúpulo nenhum, que não tinha nenhum histórico, né, de
de combater efetivamente o establishment, adota essa pauta e rouba e consegue estar nos cargos para perpetuar a corrupção. Para dizer o que existe a mesma coisa em relação ao assédio. O progressismo, ele cooptou a pauta para si, uma pauta justa e legítima, transformando em uma ação ideológica, né, uma ação de militantes, o que transforma... Como uma bandeira só deles, né? Só deles, e esse que é o ponto. E aí, a gente sempre está nessa corda bamba, tentando encontrar o equilíbrio entre a punição da lei, o rigor e a reprovação social, que ela também é necessária, né, para não ser algo, né, que só conste pro forma, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um perigo, Adelaide, que você mencionou, a vítima. Né? Então, para entender que a vítima é aquele que sofre o dano, ok? Mas, do ponto de vista social, ela não pode ser exaltada. E o que acontece na nossa sociedade, existe uma exaltação da vítima, que passa a não ser mais a pessoa em si, daquele ato, mas ela passa a ser aquele símbolo vitimário. Né? E é que aí entra as ações, né, desses movimentos progressistas que usam de palanque, usam como forma de pressionar os setores da sociedade que eles entendem indesejáveis. Né? E aí você verifica que a questão da vítima, ela é instrumentalizada e muitas vezes o que acontece? Eles têm o calcanhar de Aquiles que quando o agente, né, causador, o bandido, o criminoso, ele age dessa forma, mas é da sua patota, você não age da mesma forma. Então, é preciso dizer que esse duplo padrão, né, ele é o que demonstra a falta de sensibilidade ou a falta de relevância da própria vítima real. Né? Ela é, enquanto objeto de instrumentalização daquela pauta ideológica. Né? Então, quando essa pauta ideológica está em confronto com a posição do agressor e da vítima, eles ficam sempre do lado da pauta ideológica. E é isso que a gente vê dentro do Grupo Globo, que caiu na mesma armadilha que eles têm criado. Esse discurso que eles alimentam, quando ocorre contra eles, eles agem de forma a encobrir o caso e não a enfrentar, né, pedindo cancelamento, pedindo justiçamento social. Então é muito fácil por parte deles, né, simplesmente, olha, estamos agindo aqui para forma... Ué, mas o que aconteceu? Né? Cadê aquelas propagandas? Cadê aquela promoção? Né? Então, existe esse problema tanto do ponto de vista dos movimentos, que é uma questão ideológica para acumulação de poder e controle da opinião alheia, né, das palavras alheias. Eles são sensíveis a qualquer ato que o Fernando Holliday, por exemplo, se expressa. Imagina, né? Se então, o Holliday fala uma palavrinha que eles não gostam. Uma palavra, você entende? E aí, quando é alguém deles, existe um ato grave, é uma aberração. Você lê aquilo e você consegue entender como é que é a figura do assediador. Né? Eu conheço casos assim e eu sei como é que é a ação do assediador, que não é aquele cara que só quer ter o proveito sexual. Ele tem uma questão de dominância, de exclusão daquela pessoa, de coerção e etc. E tal. Então, né, assim, para enxergar, né, Holliday, o quanto existe a instrumentalização por parte ideológica, então quando tem esse confronto, e quando a instituição está usando dessa pauta para ter ganhos comerciais, quando ela é confrontada com essa situação, ela fica só perdida. Por quê? Porque é uma ação de marketing, puro marketing. Tá? Porque, assim, não tem convicção ética nenhuma, né? Perfeitamente. As convicções são... Mas vou ficar bem na foto? Exato. Agora, o alerta, só para devolver a palavra, eu vejo o seguinte, como no caso do Carrefour, que houve um ato, agressão, confirmado, existiu o caso. Né? Filmaram, né? Filmaram, não tem como contestar aquilo. Aquilo é um assassinato.
No caso aí do Marcos Mello, tudo indica que houve o assédio, existe o assédio, certo? Mas o que acontece? E a gente dessa corda bamba a gente cai numa dificuldade. Por quê? No caso do Carrefour, se tratou como racismo, uma questão que é muito mais ampla, muito mais difícil e que pouco tinha a ver com a questão racial. Poderia até ter um fundo, não vou negar, tá? Mas qual que é o problema maior? Eles, para evitar que a discussão vá para a questão do agressor, que não era exatamente uma vítima como um cidadão comum, ele era um agressor com histórico, aliás, uma vítima com histórico de agressor, eles puxam totalmente para debate maior. É racismo, é racismo, é racismo. É uma forma deles embaçarem o debate público e ainda conseguem, na diversidade, ganhar campo ideológico, campo narrativo, como acontece no caso do Marcos Mello. Então, o que acontece? Eu acho que vocês deram tempo de ver, existe jornalista dizendo que a culpa é do MBL, não é do Adnet, por exemplo. Né? Então, o Adnet, ele fez o que ele podia. Né? Então, para quê? Para anular a discussão sobre esse caso. Esse caso é mais um caso de assédio, desculpa, infelizmente como existem milhões de crimes no Brasil. Só que o ponto está, o debate está estéril porque politizaram. Então, por que é emblemático esse caso? Porque o Marcos Mello é um ativista do politicamente correto, o Marcelo Adnet é um ativista do politicamente correto. Então, todos esses casos, eu não quero que eles sejam tratados como o Sleepy Giant faz, eu não preciso que exista essa execração sem direito à defesa, não estou pedindo nada disso. Eu estou pedindo para que haja consciência sobre a real natureza das ações dessas pessoas. Né? Eles querem ter a liberdade para cometer os seus crimes e impor a sua vontade sobre cada cidadão que pense de forma contrária. Né? Então, existe um absurdo que, por exemplo, por ser uma questão já da ideologia da pauta política, você vê o seguinte: você pode ter uma pessoa defendendo a pauta progressista, essa pauta racial, a pauta sexual, né, a questão da diversidade, gênero, você tem tudo isso. Mas a vítima já deixa de importar. Então, por exemplo, se o Holliday fala contra essa pauta, se eu falo, se a Adelaide fala em relação à questão da mulher, se fala assim, não existe um racismo estrutural, não existe cultura de estupro. O que acontece? Vocês dois, você como mulher, o Holliday como negro, eles passam a ser taxados como antirracista e até machista. Olha o absurdo que se leva o raciocínio do progressismo, porque é contra eles, não é contra a vítima, não é a partir da visão da vítima, é a partir da visão daquele que gosta de apontar o dedo e dizer-se autoridade moral. Né? O progressismo resultou em millennials que a mãe, o pai, não educaram direito e deixaram ser reizinhos mandões que dizem o que é certo, o que é errado. E se você é contra, você é racista, você é anti-mulher ou machista, você é o que é contra a pauta deles. Então, o Adnet aqui, o que ele está sendo? Ele está sendo corporativista, ele está sendo machista, ele foi isso sim. Por que não se fala isso? Justamente porque ele é junto deles. Eu posso ser acusado, porque eu estou falando contra a ideologia. Agora, ele que agiu concretamente dessa forma, não. Aqueles da Globo que viram durante 2 anos os assédios e não falaram nada, esses não são culpados de nada. Quem é só quem fala contra. E aí é o campo somente da guerra cultural. É isso aí, é o campo